que vai acontecer dia 10. Foi repetitivo, mas enfim, você entendeu, né? Bom, para começar essa segunda live, ela vem com um tema um tanto interessante. Vamos lá. O tema de hoje é sobre a maior dificuldade da fisioterapeuta iniciante em relação a conseguir conectar teoria e prática. Então, a gente sempre pega algumas dúvidas, porque hoje, até daqui a pouco vai rodar uma pesquisa aí para vocês, que eu quero conhecer melhor, mas eu sempre recebo também algumas dúvidas sobre quem está recém-formado e vai entrar no mercado de trabalho. Qual é a maior dúvida dessa galera em relação à aplicação da fisioterapia para pessoa idosa? Ou, mais especificamente, falando da gerontologia. Então, qual é a principal dificuldade, né? E a principal dificuldade que eu percebo e que eu tive também, tá? Tirando a parte de gestão, que isso ainda vai entrar como assunto também aqui nessas lives de aquecimento. Mas pensando bem na teoria da gerontologia, é colocar a teoria com a prática, ou seja, fazer essa conexão de teoria e prática. Então, o que acontece, né? A gente recebe muita informação continuamente, até porque na nossa área da saúde, a gente precisa o tempo todo estar se atualizando, tá? Então, por exemplo, uma dica que eu dou, né? Coloca lá pega o PubMed, que é uma plataforma onde a gente tem acesso à maioria dos artigos, da literatura, enfim. E aí você pode colocar lá uma pesquisa e aí você fica recebendo os artigos que estão sendo lançados com aquelas palavras-chave que você selecionou. Então, isso é uma forma de você estar sempre recebendo esse conteúdo. E esse conteúdo, você vai acumulando teoria, né? E aí é muita informação. Ontem eu estava conversando com uma aluna da FIP e ela estava explicando justamente isso, que quando ela estava na faculdade, ela recebeu a informação sobre a gerontologia, mas acabou não sendo tão específico. E aí, quando foi colocar isso na prática, ela não conseguiu ter essa percepção, fazer esse ajuste fino de pegar a teoria do que aprendeu e colocar ali na prática, tá? Então, a teoria ela é muito importante, necessária para a nossa área, em especial a área da saúde, tá? Porém, se você não pratica, se você não vai aplicar o que você aprendeu na teoria, a informação às vezes fica perdida, fica só lá no campo teórico. E o campo teórico ele é muito fundamental, mas o Lucas gosta muito de falar sobre um exemplo do barco com um remo. Você tem um barco e você está com um remo apenas. E aí, se você rema só para um lado, o risco que você tem é de você começar a rodar só para uma direção. E aí, quando você une teoria e prática, você consegue, ou seja, remando de um lado e remando do outro, você consegue seguir em frente. Mas se você fica remando só de um lado, depois só de outro, você vai acabar rodando. E aí, isso não vai te favorecer para o seu caminho, para você deslanchar lá o seu caminho, tá? Então, essa é uma das dificuldades que eu percebo. A prática, ela é fundamental para você consolidar uma informação. Quando a gente vai aprender sobre memória, sobre declínios cognitivos, até por conta das síndromes geriátricas, em especial falando sobre a incapacidade cognitiva, tá? O que acontece? Uma das nossas habilidades cognitivas é a memória. E quando a gente transforma... A memória tem várias divisões. Didaticamente, a memória tem várias divisões para que a gente possa compreender o que é memória curta, memória de trabalho, o que é memória operacional, o que é memória de longo prazo, semântica, enfim. Ou seja, não declarativa, declarativa. E aí, quando você vai aprendendo sobre esses tipos de memória, que é importante para que a gente possa compreender o que é a cognição do nosso organismo, certo? Da nossa mente, você começa a observar que para você registrar um conceito, registrar uma teoria na cabeça, você pode aprender de duas maneiras, né? Ou com forte emoção, ou com repetição. E a repetição, ou você vai ficar lendo, resumindo aquela teoria, ou você vai ficar aplicando aquela teoria. Por isso que a prática é tão importante. E aí, qual a dificuldade, né?
Às vezes o medo de, eu ainda não tô pronta, eu acho que eu não aprendi direito, preciso reler. E tá tudo bem. Você realmente, se você acha que precisa reler aquele conteúdo, ok. Tire um tempo para reler. Agora, não fique empurrando para um momento que você vai aplicar aquela teoria de forma perfeita. Exemplo, né? A gente tem, quando eu falo de avaliação multidimensional, é sobre rastrear vários aspectos da saúde daquela pessoa, ok? Então, eu estou falando de rastrear, basicamente, 4 pilares da nossa, que compõem a nossa funcionalidade global. Quais são eles? Cognição e humor. Esses 2 pilares, eles vão facilitar a nossa cognição, vão compor a nossa cognição, a nossa habilidade de autonomia. Falei a palavra errada, desculpa. A cognição e o humor vão compor a nossa habilidade de autonomia, tá? E os outros 2 pilares seria a nossa mobilidade e a nossa habilidade de comunicação. Esses 2 pilares, eles vão compor a nossa capacidade de ser independente. Autonomia mais independência, funcionalidade global. Beleza? Acompanhou até aí? Então, no mínimo, a gente tem 4 pilares para a gente rastrear na saúde de uma pessoa. A cognição, o humor, a mobilidade. E aí, mobilidade, você abre margem para vários outros, digamos, subcategorias, porque a gente está falando de mobilidade, marcha, a gente está falando de mobilidade, equilíbrio, a gente está falando de mobilidade, força, a gente está falando de mobilidade, incontinências vão afetar a mobilidade de uma pessoa, tá? E a outra, comunicação. Se eu não consigo me comunicar, logo eu não consigo me sentir independente, beleza? Então, a avaliação multidimensional, ela vai, no mínimo, rastrear cada área dessa, ok? Beleza. E aí, a gente tem várias ferramentas para cada um desses blocos de saúde, digamos assim, a gente tem várias ferramentas. E aí, o que acontece? Eu começo eu li aqui a ferramenta, eu tô com um teste na minha mão, ele é bem, como é que se diz? É fácil, mas a palavra que eu quero usar é outra. Ele é bem instrutivo, bem intuitivo, vai explicando bem. Mas eu não tô conseguindo, não tô me sentindo segura para fazer, não tô me sentindo seguro. E aí eu vou deixar para quando eu me sentir seguro. Quando eu ler e reler isso aqui e souber fazer de cabeça, já tá memorizado. Cara, se não botar a mão na massa, se não botar a mão na prática, se não pegar o teste para fazer com a pessoa, não vai adiantar. Não fique esperando você ter a teoria toda ali impecável na sua mente para então você aplicar. Não faça isso, porque provavelmente você vai empurrar isso por muito, muito tempo. Então, essa dificuldade dos fisioterapeutas recém-formados, iniciantes, é muito esse feeling, sabe? De pegar e vamos colocar a mão na massa. Então, receber um teste, tá com um teste na sua mão para avaliar, eu expliquei lá para que serve o teste, ensinei como é que aplica, vai aplicar. Mas eu sinto que eu não fiz direito. Tudo bem, não tem problema. Refaz o teste em outro momento, reaplica o teste, tá? Não tem problema. Mas Renata, significa que eu não vou ter o resultado fidedigno, porque eu não apliquei direito. Sim, ok. Mas você já iniciou a ferramenta, você já começou ali a aprender. Aí agora você vai reaplicar para você fazer aquele ajuste fino que eu falei, tá? Do aprendizado. Faz o ajuste fino desse aprendizado. Mas à medida que você vai aplicando. Se você deseja, aplica com, sei lá, a pessoa que mora contigo, tá? Seus pais, seus avós, marido, esposa, não importa. Vai aplicando com essas pessoas. Mas não é a idade correta, né? Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta validada no Brasil para a população acima de 60 anos. Ok, tudo bem, mas é só para você treinar. Faça essa ferramenta com a pessoa que você conhece ali, só para você treinar.
Como é que vai ser o meu comando? Qual é o comando que eu preciso? Tá? A cara de paisagem que eu tenho que fazer numa determinada ferramenta. Porque a gente não pode aplicar, por exemplo, uma ferramenta de mobilidade, onde a gente vai testar a velocidade de marcha dessa pessoa, o equilíbrio, a força através de um senta e levanta, que é a ferramenta do SPPB, e ver que o equilíbrio da pessoa tá ruim e fazer aquela... tá com um desempenho bem ruim. Não, pelo amor de Deus, né? A gente não faz isso com outros testes que a gente tem de ferramenta, né? Então, vai treinando sua cara de paisagem, de ok, para depois você poder instruir essa pessoa. Olha, o resultado não é o que a gente esperava. Então, a gente precisa trabalhar aqui, entende? Então, vai aplicando com quem você tem. O importante é colocar a mão na massa, porque esse é das falhas que a gente tem, tá? E aí... O seu fisiogeriatra desse, o primeiro teste na prática sai mais ou menos, mas aplicando com frequência fica bem melhor. É isso mesmo, é exatamente isso. O primeiro teste, gente, desculpa a palavra, mas tá todo cagado. É assim mesmo. Primeira vez que você vai aplicar o teste, você se sente às vezes inseguro de fazer a pergunta, você vai... Sabe uma coisa que eu reparo muito? É o seguinte, por exemplo, tem um teste de rastreio de humor, é a EDG. Mais especificamente, eu gosto de sempre utilizar, e essa que eu passo no curso, a EDG 15. Então, é uma ferramenta onde a gente vai rastrear o humor do nosso paciente em busca de sintomas depressivos, tá? Não é que a gente vai dar diagnóstico. Em momento algum, a gente dá diagnóstico que não seja o nosso diagnóstico cinético funcional da fisioterapia, tá? Mas ele é uma ferramenta que rastreia o humor. E o humor, lembra do que eu falei? Ele faz parte do pilar, ou melhor, ele é um pilar que auxilia na nossa autonomia. Se eu não estou motivado porque eu tenho sintomas depressivos, se eu não estou motivado porque eu estou com ansiedade, como é que eu vou conduzir essa fisioterapia para manter o meu paciente ali assíduo à fisioterapia? Então, é importante a gente rastrear para que a gente possa fazer parte de uma equipe multidisciplinar, para que a gente possa encaminhar, mostrar para o nosso paciente, olha, eu fiz um rastreio com o senhor, com a senhora, e a pontuação que está aqui é uma pontuação que sugere que o senhor tenha uma atenção maior, uma atenção de outro profissional. Recomendo que procure um psicólogo, recomendo que procure um neuropsicólogo. Outra questão que eu falo muito do objetivo, né? Lembra que essa ferramenta que eu tô falando, por exemplo, a EDG, ela é uma forma da gente mostrar para aquelas pessoas que são um pouco mais incrédulas. Sabe aquelas pessoas que são... psicólogo é coisa para doido. Eu não preciso disso. É uma ferramenta que a gente pode mostrar, olha, não tá legal, tá? Então, isso é uma forma de você enxergar e moldar a sua fisioterapia para esse paciente com essa demanda. Beleza, vamos lá. E aí, tem algumas perguntas ali que são bem delicadas, do tipo, você está basicamente satisfeito com a sua vida? E aí você, quando vai perguntar, vai fazer esse teste pela primeira vez, você se sente nervoso. Eu me senti nervosa. Então, é natural que no primeiro momento você passe uma sensação ali de que as perguntas são incômodas. Com o tempo, você vai melhorando a sua atuação. E aí, você vai cada vez mais fazendo sua carinha de paisagem, perguntando o que for necessário ali e compreendendo a pessoa que está na sua frente, tá? Então, isso é um exemplo. Obrigada pela contribuição. Foi seu físio? Seu físio geriátrico. Então, muito obrigada pela contribuição. É exatamente isso. Uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte. É importante a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa na nossa vida, não necessariamente isso é para acertar. A primeira vez é importante para a gente gerar movimento, para a gente sair da inércia, tá? Então, é muito natural. O importante é fazer, ok? Beleza. Lógico que, pelo amor de Deus, vou fazer uma ressalva aqui. É importante que faça, mas que a gente faça com a melhor das intenções e, dependendo do que seja, lógico que a gente tem que tomar nosso cuidado, tá? Eu tô falando de aplicações de ferramentas, questionários, que a gente
pode aplicar ali que não vai ter um fator de risco, tá? De saúde ali, de física pro nosso paciente, tá? Por quê? Lógico, a gente trabalha com a área da saúde. Um erro nosso pode sim gerar. Então, eu não sei bem aplicar esse aparelho aqui da fototermoeletroterapia. Então, aí sim, aí eu recomendo, olha, tá, ok, vamos então estudar um pouquinho mais, rever o conceito do equipamento, do aparelho, da intervenção, para então a gente começar a aplicar na pessoa, ok? Vamos pesquisar um pouquinho mais, porque aí sim a gente sabe do risco que tem de lesão. Mas, tô falando a nível de avaliação, beleza? Então tá, acho que pegou, né, a mensagem por trás disso, né? E aí, bom, tem um conceito, continuando aqui sobre o tema, tem um conceito que eu até falei na live de ontem, que é o conceito de obesidade mental. Dentro da psicologia existe esse conceito, né? E o que é essa obesidade mental? É quando a gente acumula muito conhecimento, tá? E aí a gente pouco põe em prática. E aí você fica só no nível teórico daquilo que você sabe. E ou você vai perder essa informação a longo prazo, ou você pode, que aí é a obesidade mental, né? Você acaba nunca iniciando um projeto, porque você tá só naquele campo teórico, mas aí você sente que não tô pronta, preciso estudar mais, e a gente sempre vai se manter estudando, gente. Não tem jeito. A gente escolheu uma área em que a gente sempre precisa se atualizar. Todas as áreas no mercado precisam de atualização? Claro que sim. Mas saúde, eu posso falar porque eu sei da minha área. Saúde, eu sei, eu aprendi que eu preciso sempre me atualizar. Então não dá pra eu ficar esperando, sei lá, eu saber tudo, porque não vai existir esse saber tudo, tá? Eu ainda preciso de muita caminhada aí pra eu aprender cada vez mais e ir colocando em prática para aquilo consolidar. Para eu reformular novos conceitos que eu aprendi, para eu aprender novas coisas que eu não sabia e assim vai por diante, tá? Então, cuidado com a obesidade mental, porque isso já não vou falar exatamente porque, enfim, não sou dessa área, mas o pouco de leitura que eu já fiz sobre esse assunto, você gera um nível de ansiedade, porque você não se sente pronto, não se sente apto, não se sente capaz, tá? Então, precisa colocar ali em prática para que você possa se sentir bem, ok? E aí, vamos lá. Outro conceito que eu percebo muito, que é o seguinte, gente. A gente precisa das nossas especializações, a gente precisa de curso, de leitura, de estudo, de tudo mais. Mas acaba que às vezes a gente se pega num detalhezinho que eu demorei para conseguir compreender e eu espero que eu possa ajudar para que você não demore tanto quanto eu demorei. Que é o seguinte, quando a gente vem para a rede social para falar do nosso trabalho, para usar a rede social como uma ferramenta de marketing, tá? Marketing digital, acaba que a gente quer colocar tudo que a gente sabe e tá certo, tem que demonstrar ali o seu nível de autoridade sobre aquele determinado assunto. Mas o nosso paciente não necessariamente precisa, ou melhor, até precisa saber, mas ele não necessariamente quer saber as milhões de especializações, os milhões de conteúdos que você tem. Ele quer saber se você resolve a dor dessa pessoa. E aí, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com... Isso é até um elogio, tá? Inclusive, a gente sai da faculdade com aquele pensamento de desenvolvimento contínuo, da gente sempre tá aprimorando, sempre tá crescendo, né? Mas, cuidado para não ficar dependente de, eu sou recém-formado e só vou me sentir capaz depois que eu fizer vários cursos, várias especializações, enfim, tá? Só então eu vou poder me sentir apta para atender. Não cai nessa besteira, porque o paciente em si, ele quer saber se você resolve a dor dele. A dor, quando eu digo, não exatamente a dor que todo mundo leva em consideração, a dor física, né? Não, falando do problema que a pessoa tem, ok? E para isso, gente, você precisa da teoria associada à prática, tá?
Então começa a entrar nesse mercado o mais rápido possível para você poder começar a explicar para o paciente, para um possível paciente, o que você pode fazer por essa pessoa. Não necessariamente é a parede cheia de diploma que vai fazer você fazer com que esse paciente venha até você. É a habilidade de trazer resultado para essa pessoa que faz essa atração, tá? Eu sei que mudou um pouco o tema da live, mas é porque é importante eu falar sobre isso também, porque às vezes a gente tem uma ideia de, não, eu só vou poder me jogar, eu só vou conseguir, ou melhor, né? Às vezes a pessoa já se jogou no mercado, mas ela fica com a ideia de que ela só vai ter o retorno daqui a alguns anos, quando tiver com tudo. Não é bem assim. Você pode ter esse retorno mais rápido, lógico que botando em prática a teoria que você aprendeu. Por isso o estágio na faculdade, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, vamos lá. Onde é que a gente percebe que poderia ser melhor? Vamos lá. Quando você aprende uma teoria, exemplo, né? Você aprendeu a gerontologia. Você viu que tem diversos... o envelhecimento humano, a gente está envelhecendo em todos os sistemas do organismo, certo? E aí tem o processo do envelhecimento. Você compreendeu o processo do envelhecimento e as síndromes geriátricas. Tá, é muita informação. Como é que eu vou fazer isso? À medida que você vai aprendendo a avaliar essas diversas informações, você vai começar a colocar em prática, mesmo que no início seja um pouco mais segmentado. Então, por exemplo, agora nesse momento eu vou atuar mais especificamente na área que eu sei, na área que eu atuo, tá? Então, por exemplo, na área de respiratória, na área da cardio, na área da uro, enfim. Você vai atuar mais nessa área e você vai começar aos poucos se atentar para uma outra área para que você comece a praticar isso. Então, por exemplo, eu sou da respiratória, então você vai fazer todo o seu rastreio voltado para essa área, o seu tratamento também. Mas você vai escolher uma outra dimensão, por exemplo, a cognição. Tá, beleza. Como é que está o estado cognitivo e humor do meu paciente? Ok, como eu posso agora trabalhar em conjunto? Melhorar tanto, estimular tanto essa parte cognitiva que eu já rastreei, né? Em conjunto também, quando você rastreia, você tem uma noção de como você vai poder abordar dentro da fisioterapia. Não é que você vai fazer um trabalho em relação a outra profissão, não. Você vai fazer em relação à fisioterapia. Tá, beleza. Como é que eu posso usufruir dessa parte cognitiva para melhorar o meu atendimento da respiratória? Quando isso estiver muito intrínseco, opa, beleza, já sei fazer estímulo de dupla tarefa, estou fazendo um exercício motor, estou fazendo um exercício focado em respiração e estou associando a um estímulo cognitivo, beleza, isso já está ótimo. Agora você vai começar a pegar uma outra área para você poder começar a trabalhar em conjunto. Até porque você vai vendo o progresso do seu paciente e você vai podendo acrescentar níveis de dificuldade. Então, exemplo, eu agora vou focar um pouco mais em equilíbrio, né? Mobilidade, focando em equilíbrio ali. E aí, poxa, identifiquei, fiz um rastreio, fiz uma avaliação e identifiquei que o rastreio não estava bom, né? Ok. Como é que eu posso associar o exercício de equilíbrio? Lembra que o equilíbrio, ele dentro do conceito de equilíbrio, eu tô falando de atividade muscular, tá? Lógico que eu falo de atividade muscular, força, flexibilidade, potência, resistência. Mas o equilíbrio, ele também tem um impacto cognitivo. Por quê? Por conta da atenção. Muitas vezes, quando você vai fazer um exercício de atenção, o que a gente pensa? Foca num ponto, não é? O que é isso, focar num ponto? É você direcionar a sua atenção. Atenção é o quê? É uma das habilidades cognitivas. Então, o equilíbrio, ele não é apenas um conjunto de, por exemplo, propriocepção, estímulo visual e estímulo muscular. Não é apenas isso. Também tem uma função cognitiva. Então, a habilidade de equilíbrio, ela é complexa. Então, a gente também pode trabalhar de forma complexa e deve.
Então, exemplo, você estava lá fazendo seu exercício respiratório. Agora vamos acrescentar a parte cognitiva. Agora vamos começar a evoluir o tratamento e começar a trabalhar a parte de equilíbrio. Equilíbrio associado à respiração. Por quê? Quando a gente tende a focar, repara se o seu paciente já fez isso ou faz isso, enfim. Quando tende a passar um exercício onde é a primeira vez que está fazendo, o paciente às vezes faz uma apneia para fazer o movimento. Já reparou? Então a gente tem que o tempo todo lembrar da respiração. Então olha ali você associando várias áreas para você ou acrescentar algo, dificultar um nível de dificuldade, ou mesmo você está contemplando cada vez mais esse exercício ou a sua intervenção da sua área com essas outras dimensões de saúde. E aí você vai aos pouquinhos. Então a dica é: começa de pouquinho em pouquinho, pegando cada área até você compreender aquilo ali, tá? Então, mas é muito difícil ficar enxergando a pessoa de forma multidimensional, eu não consigo isso agora. Tá, ok, tudo bem, realmente, é difícil mesmo, mas você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. Por quê? Em especial na gerontologia, essa visão multidimensional, ela favorece o nosso tratamento. Falando da pessoa idosa, a gente tem que compreender que são múltiplos sistemas envelhecendo ao mesmo tempo, mas a gente tem uma questão social envolvida, em que a fisioterapia ela está muito inserida. Como assim? Nós somos profissionais que a gente às vezes tem muito mais contato com o nosso paciente do que outros profissionais. Então faz parte da nossa... Eu vou falar obrigação, tá? Mas você pode interpretar da maneira que você entender. Mas faz parte da nossa obrigação ter esse olhar amplo para que a gente possa reconhecer um problema que a gente pode indicar o mais rápido possível para outro profissional. Por quê? Veja bem, a gente está em contato com o nosso paciente 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Dependendo da situação, 7 vezes por semana. Então, a chance da gente ser o profissional que vai captar uma outra alteração é muito maior. Só que a gente só vai captar se a gente tiver esse olhar treinado. Esse olhar treinado para a multicomplexidade da saúde da pessoa idosa. Entendeu? Então, por mais que eu esteja dando a dica de que de pouquinho em pouquinho você vai treinando, isso é só uma dica didática para facilitar o tratamento, para você não se assustar e não achar que é um monstro, né? Que é outro conteúdo que eu escuto muito, que é, mas essa avaliação multidimensional ela é um monstro. Como assim, né? Ou seja, ela é gigante, não dá para aplicar na prática, ou ela é gigante e eu tenho muita dificuldade. Tudo bem, eu entendo. Então tenta fazer dessa maneira, de pouquinho em pouquinho. Tenta ir aplicando à medida que você aprende um conceito novo, aprende uma área nova, tá? Então essa é uma dica que eu tenho para dar quando dá esse probleminha aí, essa trava assim que tá recém-formada, tá? Bom, e aí, gente, só para finalizar, o que é importante aqui, gente, essa live de hoje? É para colocar em prática. O que eu quero trazer aqui é a prática, para que a gente possa colocar a mão na massa, para que você se sinta motivado não, beleza, vou fazer, tá? É lógico que eu vou repetir, a gente lida com saúde, a gente lida com pessoas, tá? Então, colocar em prática significa você ter o mínimo ali de conhecimento teórico, tá? O suficiente para você não causar nenhuma iatrogenia. O que é iatrogenia? Lembra das síndromes geriátricas? Iatrogenia é uma falha, um erro dos profissionais de saúde que vai acometer a pessoa, o nosso paciente, que pode gerar uma bola de neve. Então, é lógico que a gente vai ser comedido, tá? De respeitar ali qualquer risco que tenha a saúde daquela pessoa, beleza? Estando você com um arsenal ali de segurança para aquela pessoa não ter nenhum risco à saúde dela, vai colocando em prática, ok? Espero que tenha compreendido aí, gostado. Olha, gente, essa live é uma live mais curtinha. Eu vou encerrando por aqui. Tem algum comentário, dúvida? Não? Então,
Gente, muito obrigada pela presença dessa live hoje. Outra coisa, lembra que essa live é live de aquecimento e que a gente tá com as inscrições abertas para a jornada da fisioterapia para pessoa idosa. Então, se gostou do conteúdo, quer saber mais, quer participar da jornada, aí você vai no link da bio, vai no link da descrição do vídeo, para você poder se inscrever na Jornada Fisioterapia para Pessoa Idosa, que vai ser um evento online gratuito, onde eu vou, a partir do dia 10, onde eu vou falar mais especificamente sobre a gerontologia e N outros assuntos, tá? Então aproveita, corre, se inscreve, garante sua vaga. Quem já se inscreveu, agradeço por você já ter se inscrito, mas peço também para participar do grupo do WhatsApp. É fechado, não tem tititi, fique tranquila, só entra lá porque lá você vai receber conteúdos exclusivos, informações, avisos importantes, tá bom? Gente, muito obrigada. Amanhã tem outra live, 12h, e até a próxima. Tchau!